Glória a Deus. Amadas, nós já estamos aqui, né, nesse dia 21, iniciando para a glória do Senhor, nossa quinta semana desse devocional. E a mulher de hoje é Vasti. E todas nós já ouvimos falar, se não conhecemos, mas com certeza já ouvimos falar. Por quê? Porque a história de Vasti está totalmente ligada com a de Esté. Vasti sai de cena, Esté entra em cena. Então todo mundo já ouviu falar de Vasti. E é interessante porque o devocional, ele aborda algo que eu particularmente acho muito interessante, que é quando há uma pergunta: será que Vasti, ela era uma mulher rebelde ou ela foi um instrumento nas mãos de Deus? E amadas, eu confesso para vocês que eu vejo a rebeldia, né, no sentido da desobediência, mas eu também vejo o agir do Senhor. Porque, como todos nós sabemos, para que Esté entrasse em cena, era necessário que a rainha que estava ocupando aquela posição, ela saísse. Então, muitas das vezes nós não vamos entender o agir do Senhor, mas é bem certo que o Senhor nunca deixa de agir. É interessante porque o livro de Esté é um livro que o nome de Deus nunca é citado. O nome de Deus nunca é falado no livro de Esté. Mas nós podemos ver as suas ações, desde o primeiro até o último capítulo. Nós conseguimos ver o seu agir. Alguns podem usar a expressão bastidores, mas eu costumo dizer que ele está sempre em cena e sempre no papel principal, nunca nos bastidores, porque Deus é quem comanda todas as coisas, é quem diz, é quem dá a última palavra. E alguns historiadores, como até foi falado aqui, acreditam, né, que quando o rei Xerxes, ele chamou a rainha Vasti, ele pediu para que ela viesse, né, ordenou que ela viesse despida, apenas com a coroa na cabeça. E aquilo, acredito eu, que para o nosso tempo já seria algo muito constrangedor, né? Imagina então para o tempo daquela mulher. Era algo que deixaria ela com muita vergonha. Nós sabemos que desde sempre a mulher ela é vista muitas das vezes como um objeto. Ela é vista, claro que nós vivemos no século XXI, muitas coisas mudaram, né, dos tempos antigos para cá. Mas nós estamos falando de um tempo onde a mulher ela não tinha voz, onde a mulher ela não tinha, como é que eu posso dizer, ela não se mandava, né? Não que hoje, irmãs, a gente vá querer, né, ser dona do mundo, mas naquela época era diferente. Mas aquela mulher ela tem um posicionamento. E para alguns pode até dizer que foi um posicionamento errado, afinal de contas ela desobedeceu, né? Mas se nós pararmos um pouquinho para pensar, nós vamos ver que Vasti era uma mulher íntegra. Era uma mulher que não se vendia. Era uma mulher talvez tão parecida com a gente hoje, que não escolhe de forma alguma desonrar a Deus para agradar pessoas. Uma mulher que não escolhe entristecer o coração de Deus só porque vai agradar o coração de alguém. Sabe? Nós hoje temos essas decisões também a serem tomadas. Naquela época, Vasti teve que desobedecer ao rei para não fazer um papel muito feio. E hoje, talvez, muitas das vezes, nós vamos ter que escolher entre agradar a Deus e agradar a nossa família. Às vezes, em honrar a Deus ou honrar ao nosso esposo, aos nossos filhos. Amados, entenda uma coisa, eu não quero bater aqui na tecla da desobediência, eu quero bater na tecla das escolhas. Vasti escolheu não se desonrar diante daqueles homens, porque era isso que ia acontecer se realmente, como os historiadores acreditam, ela teria que ir despida. Seria algo muito vergonhoso. Eu até imagino depois, né? Porque na hora o rei estava bêbado. E depois, né? O que é que ele ia pensar depois? Então, nós precisamos entender isso, amadas. Eu costumo dizer que nós nunca podemos pegar um texto bíblico e julgar de primeira. Ah, tá errado por isso, isso. Não, calma. Analisa o texto bíblico. Analisa os pormenores. Porque nós temos que ver que a sociedade daquela época não era a sociedade de hoje. Então, naquela época, além de ser algo muito constrangedor, ainda é até hoje, mas naquela época ainda iria ser muito pior para ela. Então, ali ela escolhe dizer: eu não vou. E aí ela é tirada da sua posição. E é interessante porque quando ela é tirada da sua posição, ela abre uma brecha. Para quem? Para Esté. Porque o plano de Deus, ele é perfeito.
Você pode dizer, Luana, mas eu não entendo como é perfeito. Se para que algo aconteça, alguém precisa sair de cena. Eu respeito a sua opinião, mas o plano de Deus, ainda que eu e você não entendamos, ele não deixa de ser perfeito. Então, a pergunta do devocional é: uma mulher rebelde ou um instrumento nas mãos de Deus? E aí eu me coloco nessa posição. Eu acredito que Vasti foi um instrumento nas mãos de Deus. Porque ela teve um posicionamento, ela disse, eu não vou fazer isso. Imagine aquela mulher vivendo numa sociedade que a mulher já não tinha muito valor. Aí ela se coloca num papel como esse, sendo a rainha. Qual o respeito que ela ia ter depois disso? Então ela diz, eu não vou. Ela se posiciona. E hoje, amados, não é diferente. Vai ter muitas e muitas vezes na minha e na sua vida que nós vamos ter que nos posicionar. Como, Luana? Simples. Eu não vou fazer isso, porque isso desagrada o meu pai. Eu não vou me comportar dessa maneira, porque isso desonra ao meu Deus. Eu não vou andar com essas pessoas, eu não vou me vestir dessa maneira, porque isso entristece o coração do meu pai. Isso são escolhas. Então, amadas, o que eu quero deixar como reflexão para as nossas vidas hoje é que a nossa vida ela é cheia de escolhas. E muitas das vezes nós vamos ficar entre a cruz e a espada, né? Como diz o ditado do povo. Entre agradar a quem eu amo ou agradar ao meu Deus, que também é o meu Pai. Então, isso vai ser sempre escolhas a serem feitas. E são escolhas difíceis de se fazer. Mas muitas das vezes, ou sempre, eu até vou repetir, sempre, a melhor escolha é agradar a Deus. A melhor escolha é honrar a Deus. Nem que para isso você precisa meio que bater de frente com algo, com alguém, com um pensamento, com um sentimento, ou até com algo que você quer muito. Porque quantos de nós, amados, quando o Senhor Jesus ele disse, olha, aquele que quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo e tome a sua cruz. O que Jesus estava querendo dizer, ó, a partir de agora, se vocês me servem, vocês têm que parar de viver para vocês. Não é mais a minha vontade que importa. Não é mais os meus desejos que importam. Agora eu vivo para Deus. Então, importa muito mais o que Ele pensa, o que Ele acha, o que Ele deseja de mim. Então, eu quero que você reflita sobre isso hoje. Quais as escolhas que você tem feito? Você tem escolhido agradar a Deus? Ou você tem deixado de agradar a Deus para agradar pessoas? Vigie com relação a isso. A rainha Vasti, ela foi tirada da sua posição, mas ela não perdeu a sua integridade. Ela se manteve íntegra. Ela se manteve pura, vamos colocar dessa forma. Porque ela escolheu não perder aquilo que ela tinha de valioso, que era a essência. Ela podia até ser mulher, mas ela tinha convicção do valor que ela tinha. Então, mulher, hoje eu creio que eu estou falando para mulheres que, infelizmente, não se veem mais como algo de valor. Só que o Senhor me mandou aqui para te dizer que você tem o mesmo valor. Porque foi por você que o Senhor Jesus se entregou na cruz do Calvário. Então, não importa o seu passado, o que você fez, o que você deixou de fazer. O Senhor me manda aqui para te dizer que você não perdeu o seu valor. Porque ainda que para o homem, hoje você não tem o valor que você tinha antes, mas o Senhor Jesus ele me manda te dizer que você continua sendo a menina dos olhos dele. Quando você escolheu servi-lo, o seu passado foi apagado. E hoje você é, mulher, uma nova criatura. Hoje você é filha. Então não esqueça disso. O Senhor, ele se importa com você. Ele se preocupa com você. E ele manda aqui para te dizer que você tem valor. Para ele, você é muito, muito preciosa, tá bom? Não esqueça disso. Deus abençoe. Um forte abraço.